Fala galera, diretamente aqui do Morumbi para trazer todo o pós-jogo depois dessa derrota do Flamengo e eliminação na Copa do Brasil por 3-0 para o São Paulo. Infelizmente é muito ruim vir aqui fazer pós-jogo quando o Flamengo perde, inclusive como perdeu, da forma como perdeu aqui no Morumbi, um time totalmente sem vontade. É frustrante, decepcionante vir fazer a cobertura do Flamengo, a gente que está sempre muito empenhado em trazer todas as informações, e é extremamente decepcionante quando a gente se depara com uma equipe tão apática, com uma equipe tão sem vontade como foi a equipe do Flamengo nesse jogo contra o São Paulo. Primeiro tempo mediano do Flamengo, não vou dizer que foi um primeiro tempo muito bom, excelente, porque não foi. O Flamengo pelo menos conseguiu compactar um pouco a defesa até onde deu. No entanto, ainda é o sistema mais frágil do Flamengo. A gente não tem como ter segurança na defesa do Flamengo. Léo Pereira novamente com falhas, o Ilharão também. O Tuller até foi um jogador, foi o melhor, entre aspas, né, jogador desse sistema defensivo nessa partida contra o São Paulo. Foi o que menos apresentou falhas. Mas é impressionante como o sistema defensivo do Flamengo está totalmente fragilizado e ainda é o pior dessa equipe rubro-negra. Mas também a gente não pode só falar do sistema defensivo, a gente também tem que falar sobre o sistema ofensivo, que é o ataque do Flamengo, que não funcionou. Simplesmente a gente não teve criação de jogada. Entendo que o Everton Ribeiro estava retornando do jogo da seleção brasileira. É realmente um desgaste muito grande do jogador nesse período. Ele que nem treinou pela seleção brasileira nos treinos do Brasil. Voltou hoje, chegou muito cedo, mas mesmo assim o jogador foi relacionado. No entanto, a gente não teve criação de jogada, com a Arrascaeta também, muito poucas chances, muito poucas chances que foram criadas. Bruno Henrique também não jogou absolutamente nada. Michael nem se fala. Michael já não vem de um bom desempenho há um tempo. Michael já não vem mostrando o melhor futebol. E aí entra até o questionamento sobre: será que a diretoria fez realmente boas aquisições nessa temporada de 2020? Será que a contratação do Michael foi uma contratação acertada, tendo em vista o dinheiro que foi investido pelo Michael? Será? Então entra todo esse questionamento e a gente precisa sim falar sobre esse setor ofensivo que hoje não teve nada. O Flamengo não criou, o Flamengo não apresentou risco para o São Paulo. Na verdade, quem apresentou risco foi o São Paulo. Dentro de casa, já tinha um resultado favorável, só controlou e aplicou as jogadas nos momentos em que sabia que podia aplicar por conta da fragilidade dessa defesa do Flamengo, que infelizmente é o maior problema da equipe rubro-negra nesse momento. Não vou aqui falar sobre o trabalho do Rogério Ceni, ele completou uma semana pelo Flamengo, então não tem como falar do trabalho do Rogério Ceni até aqui. Ele que tem 2 derrotas e um empate, ainda não conquistou a vitória, mas a gente não pode nem falar do trabalho do Rogério Ceni porque ele só tem uma semana no comando da equipe do Flamengo, então a culpa não é do Rogério Ceni, tá? A culpa é exclusivamente dos jogadores que entraram em campo como se eles estivessem com um resultado favorável. Na verdade, não. O Flamengo precisava da vitória, o Flamengo precisava pelo menos do empate para ir para os pênaltis, e a gente viu aqui um Flamengo totalmente derrotado. Parecia que os jogadores tinham entrado em campo já desistindo desse jogo. É frustrante, não só como torcedora, mas também como profissional, porque a gente sempre espera o melhor espetáculo do Flamengo em campo, a gente sempre espera o melhor futebol, e hoje a gente não viu nenhuma criação de jogada do Flamengo que trouxesse perigo da forma como a gente sempre via. Então é realmente frustrante. Não vou falar sobre as alterações, acho que o Rogério Ceni ele teve os motivos dele para fazer as alterações. O Flamengo está muito desfalcado, isso também é um outro ponto que precisa ser destacado. O Flamengo hoje não conta com os principais jogadores, Pedro, artilheiro, Gabigol também, segundo artilheiro do Flamengo, todos machucados. O Pedro se machucou na seleção brasileira, isso é um outro ponto também, como o Flamengo vem sendo prejudicado por conta das datas FIFA, mas também não tem desculpa. A gente tem elenco, a diretoria do Flamengo foi ao mercado no início da temporada para contratar justamente nesse momento,
Então é muito complicado a gente colocar a culpa na data FIFA. Conversando com alguns amigos da imprensa, eles nos informaram que nenhum jogador do Flamengo quis dar entrevista após essa derrota, nem Everton Ribeiro, nem Diego Alves, nem Bruno Henrique, e que na verdade quem deu a entrevista após o jogo foi o Mateuzinho. Ele falou por cerca de 6 segundos, 7 segundos, falou que o jogo foi difícil, que o Flamengo tentou até o final, mas que não conseguiu a vitória. Pois é, isso também é outro ponto que a gente precisa destacar, a postura do Everton Ribeiro. A gente entende que o jogador estava cansado, mas faltou postura de capitão para o Everton Ribeiro, principalmente quando o pênalti foi marcado para o Flamengo e ele estava com a bola, o Vitinho pediu para bater, e o Everton Ribeiro deixou a responsabilidade na mão do Vitinho, que bateu aquela cobrança de pênalti que, sinceramente, nenhum atacante pode cobrar aquele pênalti da forma como foi, principalmente uma partida decisiva de eliminatórias das quartas de final da Copa do Brasil. Lamentável a postura da equipe do Flamengo. O Rogério Ceni não tem nenhuma culpa nesse momento. Eu vou trazer imagens agora da equipe do Flamengo deixando os gramados do Morumbi e também do Diego Alves, goleiro da equipe rubro-negra, reclamando bastante com a arbitragem. A gente sabe que essa arbitragem gerou bastante polêmica. A escolha da CBF pelo Wilton Pereira Sampaio gerou bastante polêmica. O Flamengo foi à CBF e enviou uma solicitação para que houvesse uma mudança na arbitragem. No entanto, a CBF não acatou o pedido e houve bastante polêmica até o início desse jogo. E após a partida, o Diego Alves ficou bastante tempo reclamando com os árbitros, e você vai conferir agora imagens do Flamengo, da equipe rubro-negra deixando o campo, e também do Diego Alves falando com os árbitros. Diego Alves reclamando bastante com os árbitros da partida, sai reclamando bastante. O Flamengo é derrotado e eliminado da Copa do Brasil com um saldo de 5-1. E o Diego Alves continua reclamando bastante com a arbitragem, como vocês podem ver. Agora está cumprimentando o goleiro do São Paulo, mas continua reclamando bastante com a arbitragem. Diego reclamando muito. Vale lembrar que a arbitragem foi um dos temas que entrou mais em discussão antes desse jogo, porque o Flamengo pediu a alteração da arbitragem, fez um dossiê, inclusive, apresentou um pedido, uma solicitação à CBF, no entanto não adiantou de nada, que a CBF não modificou a arbitragem. Como vocês podem ver, o Diego sai reclamando bastante da arbitragem aqui no Morumbi após essa eliminação do Flamengo. Então é isso, galera. As luzes já estão se apagando aqui no Morumbi. Infelizmente, a gente sai daqui do estádio com um sentimento muito ruim de derrota, mas não é aquela derrota em que o time do Flamengo tentou, buscou. É aquela derrota que a gente sabe que o Flamengo poderia ter feito muito mais e não fez. Amanhã eu volto com mais informações para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho da notificação.